Olá galera, sou Verônica Pedroso, a criadora do canal Crimes Franceses. Se você tá chegando hoje, tá chegando novo, seja bem-vindo ao canal. Esse canal aqui é pra gente conversar, pra gente bater papo, pra gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Não importa onde você mora no mundo, a criminalidade ela existe sim. E cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou contar pra vocês hoje é o caso do Christophe Dalmaçon. No dia 1º de setembro de 2003, o Christophe Dalmaçon, de 34 anos, ele foi almoçar com os pais dele. Eles moravam na cidade de Cannes, cidade praia, badalada, aqui no sul da França. Ele almoçou com os pais, viu que estava tudo certo, tudo bem, duas pessoas idosas e deixou os dois quietinhos em casa. Depois ele voltou para casa dele, passou um dia, 2, 3. O Christophe não deu notícias para os pais. E os pais começaram a ficar assim preocupados, porque sempre mandava uma mensagem, sempre ligava para a mãe dele para saber como é que ela tava. E ele cuidava muito desse pai, o pai dele tinha câncer. E como ele era o filho mais velho, ele estava ali presente para estar ajudando sempre. A mãe achou isso muito estranho, mas decidiu esperar até o dia 4 de setembro, porque o pai tinha um horário no médico e o Christophe sempre levava o pai. Ele não ia falhar com o pai, porque ele sabia que era muito importante, era para o tratamento de câncer. Chegou o dia 4 de setembro e, infelizmente, o Christophe não apareceu. Então foi nessa hora aí que a mãe do Christophe tinha certeza que alguma coisa de errado tinha acontecido com o filho, porque ele não sumiria do nada. Aconteceu umas coincidências das coincidências da vida aqui. O irmão do Christophe estava preocupado também. Um dia ele estava passeando ali pela cidade de Nice, voltando do trabalho e tal, e do nada, no meio assim de um campo, ele viu um carro que parecia o carro do irmão dele. Como o irmão dele estava desaparecido, ele olhou a placa, tinha os mesmos números da placa do irmão, começo assim. Ele falou: caramba, acho que esse aqui é o carro do meu irmão, mas tá tudo queimado. Então ele foi até a delegacia da cidade de Nice e falou: olha, tem um carro queimado em tal lugar e eu acho que é o carro do meu irmão. E o meu irmão está desaparecido. A gente não sabe onde ele tá. Inclusive vem aqui para estar declarando o desaparecimento do meu irmão Christophe, de 34 anos. A polícia confirmou para ele: olha, esse carro sim, ele foi queimado, a gente teve aí a denúncia, o pessoal falando, o bombeiro foi lá para apagar tal a chama. E esse carro foi queimado do dia 3 pro dia 4 de setembro. A gente encontrou uma chave dentro do carro. Você conhece esse chaveirinho? Na hora que o Laurent ele viu o chaveirinho, ele sabia que era sim o chaveirinho do irmão dele, o Christophe. Então, olhando a placa ali do carro, batendo com quem era o dono, ficou claro que era sim o carro do Christophe Dalmaçon que tinha sido queimado. Mas quem teria queimado o carro do Christophe e aonde estava o Christophe? Uma investigação começou nessa hora para estar sabendo o que tinha acontecido e para ter mais pistas. A polícia queria saber quem era o Christophe Dalmaçon e a polícia viu que ele era um milionário. Desde os 29 anos de idade dele, ele ganhou uma bolada de dinheiro. Só que do nada, ele era uma pessoa normal, assim, igual nós, aí trabalhando, e do nada virou milionário. A polícia falou: esse dinheiro veio fácil demais. Da onde veio esse dinheiro do Christophe? A polícia viu que ele recebeu seguro de vida de 2 senhorinhas. E a polícia foi, claro, conversar com a família dessas senhorinhas e ficou claro que parece que ele teve esse dinheiro de uma forma, assim, muito fácil, de uma forma ilegal. O Christophe, ele cuidou dessas 2 senhorinhas no final da vida delas e do nada essas senhorinhas mudaram o contrato dela de seguro de vida, da herança e deixou tudo para o Christophe, o que era muito estranho. Quando as 2 senhorinhas morreram, as famílias vendo tudo isso, é claro que eles foram processar o Christophe, porque como assim você é o cuidador da nossa mãe, da nossa avó, e você herda tudo do nada? Não, o que é isso? Tá errado. Mas infelizmente todos os documentos, todos os papéis tinham sim as assinaturas das senhorinhas e sim, elas tinham deixado tudo, herança, grana, imóveis, tudo para o Christophe. Então foi dessa maneira que ele virou milionário aos 29 anos. A polícia achou então, talvez algum membro da família dessas senhorinhas tivesse feito alguma coisa de mal para ele, porque as 2 famílias tentaram processar, tentaram obter esse dinheiro do seguro de vida das senhorinhas e não conseguiram, porque legalmente tinha assinatura delas, os documentos não eram falsos e ele ficou com a bolada e vivia numa boa. A polícia ficou sabendo também que ele tinha uma ex-mulher, uma tal de Elizabeth. Quando ele encontrou com essa mulher, ele era super jovenzinho, ele tinha 18 anos e a Elizabeth ela já tinha uma filha de 5 anos chamada Lucy.
E ela era muito festeira, da gandaia, gostava de curtir a vida. Então não era uma relação que a família do Christophe aprovava. Ele sempre falava: Christophe, você tem que ter uma mulher mais direita, mais de boa, mais centrada. Essa mulher já é bem mais velha que você, ela já tinha uns 30 e poucos anos, ele com 18. Pô, o primeiro relacionamento sério, já pega uma bomba dessa, pensa em outra coisa, tal. E ele, apaixonadíssimo por essa tal de Elizabeth, seguiu com o relacionamento. 5 anos depois, ele descobriu que a Elizabeth ela era super infiel, que tinha vários homens e ele estava de gaiato no navio, sendo chifrudão, e ele não sabia de nada. Ele ficou extremamente triste. Quando ele foi tirar satisfação com a Elizabeth, ela simplesmente sumiu e desapareceu com a menininha, a Lucy. Só pra vocês terem uma ideia, o Christophe ele era assim tão bom com a Elizabeth que ele assumiu a filha dela. Ele tinha ali os 19, 20 anos dele, ele queria ser pai da Lucy. Então ele fez toda a papelada para adoção e ele era assim o pai da menina. Só que quando a Elizabeth ficou sabendo, né, putz, fui pega na mentira e ele tá sabendo que eu sou totalmente infiel, ela sumiu. Demorou anos e anos e anos pro Christophe ele se reerguer, ele ficou em depressão, ficou muito triste, ele não aceitou que a Lucy, né, tinha sido arrancada dele, que ele tinha muito amor por essa criança, foi arrancada de uma maneira assim. Ele também não acreditava que essa mulher, que ele fazia tudo por ela, Elizabeth, era uma pessoa assim bem falsa e que tinha vários outros amantes. Ele ficou bem mal depois dessa separação, mas conseguiu se reerguer depois de vários anos. Durante a investigação, a polícia descobriu também que o Christophe ele tinha uma personalidade muito forte. Quando o assunto era negócios e dinheiro, ele não deixava barato. Se ele emprestava dinheiro para você e falava, ó, dia tal você me paga, se você não pagasse, ele fazia de sua vida um inferno. Ele ia atrás, ficava cobrando até você pagar. Mas ele era certo, você não emprestou, falou que ia pagar tal dia, tem que pagar. Não pagava, então ele era complicado. Ele tinha vários inimigos, muita gente tinha ciúme dele, inveja, porque ele enricou do nada. Lembra que eu falei pra vocês, né, dando esse golpe do baú ou não nas senhorinhas, ele enricou do nada, então muita gente tinha inveja dele, porque ele estava ali tendo muito sucesso na vida dele, tendo grana, tendo casas, carro, curtindo. Ele tinha muitos inimigos e tinha até ameaças de morte, porque ele tinha essa personalidade forte, falava o que queria, então não dava muito certo não. Então a polícia falou, realmente, esse cara tem vários inimigos, vai ser uma investigação muito, muito longa. 4 meses de investigação e a polícia não tinha prova concreta, não tinha pista nenhuma. Mas aconteceu uma coisa em janeiro. Um cheque de 59 mil euros tinha sido depositado numa conta. E esse cheque estava no nome do Christophe. Só que o banco não depositou esse cheque porque o banco achou que a assinatura era falsa. E foi nessa hora que o banco ligou para os pais do Christophe para saber o que tinha acontecido. E foi aí que a investigação foi avançando. Os pais do Christophe, eles viram que a data do cheque era dia 30 de agosto, 2 dias antes do desaparecimento do Christophe. Então parecia que sim, a pessoa que estava querendo pegar esse dinheiro tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento do Christophe. O que vocês não sabem aqui é que a Lucy, a filha adotiva do Christophe, ela tinha partido com a mãe dela quando ela era criança, mas depois ela voltou e ficou perto desse pai. Principalmente depois que ele enricou, ela estava ali por perto e tal. Ela era muito cordial com ele, se entendia muito bem com ele. A Lucy, quando ela escutou falar desse cheque de 59 mil euros, ela falou, caramba, eu vi esse cheque na mão de alguém. Ela foi até a delegacia e falou, olha, eu tenho um namorado chamado Edno Borba, é um brasileiro, e eu vi esse cheque na mão dele. Um dia ele chegou em casa, tal, deixou em cima da mesa, eu falei, poxa, isso aqui é um cheque do meu pai? Ele falou, é sim, seu pai, ele teve umas transações aqui comigo, tal, e ele me deu esse cheque, mas tá tudo bem. Ela disse pra polícia, a Lucy, o meu pai, ele realmente era muito ligado ao Edno, os dois se conheciam, tanto é que eu comecei a namorar o Edno porque eu conheci o Edno na casa do meu pai, Christophe. Então, é estranho, esse dinheiro tá querendo sair agora, o Edno é meu namorado, não sei o que tá acontecendo, mas eu tô dando essa informação pra polícia porque pode ajudar aí nas investigações. Vou falar um pouquinho do Edno Borba pra vocês, um brasileiro de 34 anos que estava aqui na França, ele dançava capoeira na rua, não tinha emprego fixo. Ele conheceu o Christophe através de um outro brasileiro que morava aqui e começou a gostar demais do Christophe. O Christophe simpatizou com esse brasileiro, a alegria tal que a gente tem, e do nada, ele frequentava muito a casa do Christophe, ele conheceu um dia a Lucy, a filha adotiva do Christophe, e aí começou a ficar mais perto ainda do Christophe.
Claro que o Edno, ele foi pro interrogatório, a polícia queria entender o lado dele, saber o que estava acontecendo, né, ver se tinha alguma coisa que a Lucy não tinha contado. Ele de cara confessou para a polícia, sim, eu tinha esse cheque de 59 mil euros comigo, né? Um cheque, um valor bem alto. E é porque o Christophe, ele tinha comprado um terreno no Brasil, porque ele estava cansado da França e falou para mim que queria ir embora, só que ele não queria alertar ninguém. Então a gente fez isso entre nós mesmos, tem documento, tudo, vocês podem verificar. Ele comprou um terreno no Brasil e inclusive ele foi pro Brasil, gente. Tá lá no Brasil curtindo a vida, tá tudo certo, tá tudo bem, isso que ele não queria falar para ninguém. Ele não desapareceu, ele está no Brasil vivendo a vida dele. A polícia falou, beleza, já que você tá aqui no interrogatório, vamos deixar você de canto, temos 48 horas, então vamos investigar um pouco mais. A polícia ligou para todos os aeroportos, olhou o histórico de tudo, não tinha nenhuma saída do Christophe nessa época aí do desaparecimento. Ele não saiu do território francês. A polícia olhou também o documento da venda do terreno no Brasil e não tinha nada de certo. Então a polícia sabia que o Edno, ele estava mentindo. Mas por que ele estava mentindo? Claro que ele ficou preso para mais detalhes, porque tudo que ele falou estava incoerente e ele estava em possessão de um cheque de uma pessoa desaparecida. Então isso era uma prova contra ele e ele era o principal suspeito. A investigação foi continuando, a polícia não achava provas concretas, mas a polícia sabia que o Edno tinha alguma coisa para falar, só que ele nunca falava. Em agosto de 2004, um banhista estava tomando ali um banhinho numa das praias de Cannes e do nada ele encontrou um osso, depois um osso um pouco maior e ele falou, caramba, acho que isso aqui é osso humano, tá muito estranho. Ele ligou pra polícia rapidinho, a polícia chegou ao local, até essa praia de Cannes, pegou esses ossos todos e levou pra análise. A análise saiu e era, assim, os restos mortais do Christophe Dalmaçon. Foi nessa hora que a polícia foi falar novamente com o Edno, falando, olha, a gente encontrou os restos mortais do Christophe, a gente sabe que ele não tá no Brasil do jeito que você tá falando, cara. Então é melhor você mudar a sua versão e falar a verdade, que a gente sabe que ele não tá lá. Então para de mentir e conta a verdade. Foi nessa hora que ele realmente mudou totalmente a história e falou que a Lucy, a filha adotiva, ela detestava esse pai. Ela detestava e o negócio ficou pior em 2001, quando o Christophe, ele deu uma bolada para a filha adotiva, colocou na conta dela uma bolada, aí do nada eles tiveram assim uma desavença e ele pegou esse dinheiro de volta para ele. A Lucy, ela ficou pé da vida, não gostou, porque falou, como assim esse meu pai me dá dinheiro, depois ele toma de novo, não quero, xingou o pai, nossa, fez o que ela pôde, o pai falou, o dinheiro é meu, eu dei pra você, mas tá numa conta que eu vou usar, então eu dou pra você realmente quando eu quiser, se eu ainda não te dei é porque eu não tenho certeza, o dinheiro tá aqui, é pra você, tá reservado, mas você tem que fazer esse tipo de coisa, por que você quer tanto dinheiro? Espera, eu vou te dar, mas espera. Não, ela não gostou porque ele tinha pego o dinheiro de volta, foi um rolo todo, ela processou o Christophe, dizendo que ele tinha dado dinheiro pra ela, depois tinha pego de volta, mas depois no final do processo ela perdeu o processo, ela teve que pagar os advogados do Christophe, e que ela ficou mais pé da vida ainda, mais nervosa, e ela começou a ameaçar esse pai, dizendo, olha, vamos ver quem vai rir por último, quem rir por último ri melhor. O Christophe, ele tinha muita ameaça de morte, inclusive da filha adotiva dele, a Lucy, e foi isso que o Edno, o brasileiro, ele contou para a polícia. Essa Lucy, ela é a cabeça de tudo isso, foi ela que planejou esse desaparecimento do pai, porque ela detestava esse pai. Uma coisa que saiu também com as análises dos ossos do Christophe é que pareciam que tinha terra nos ossos, plantas coladas e poxa, não estava no mar? Por que tem terra bem colada mesmo? Parece que o corpo tinha sido enterrado em algum lugar e alguém tinha desenterrado o corpo para jogar no mar. Mas por que alguém faria isso? E realmente analisaram, a terra era de um outro local, não tinha nada de terra, de areia, de mar. Era de algum local externo. Então a polícia ficou com essa ideia na cabeça. Por que alguém enterrou o Christophe e depois desenterrou para jogar no mar? Essa história está mal contada. O Edno continuava sendo ali escutado por toda a polícia e ele confessava que sim, a Lucy, ela era a cabeça, ela tinha proposto para o Edno, esse brasileiro, de sumir com o Christophe. Ela tinha falado, olha, você é meu namorado aí, some com meu pai, acaba com ele, né, ele tá me tratando igual uma otária, me dá dinheiro, pega dinheiro de volta, eu não tô gostando disso, então faz alguma coisa, some com meu pai. O Edno, ele falou, não vou fazer isso, não conte comigo pra essas coisas, não vou fazer esse tipo de sujeira não, seu pai é muito legal, conheci seu pai antes de você, me dava super bem com seu pai, não quero problema. Ele disse para a polícia que a Lucy, ela contratou um cara da Tunísia, não tem o nome dele, e um outro cara brasileiro para estarem fazendo esse serviço sujo.
Um dia, o Christophe ele chegou em algum estacionamento, parou o carro dele e foi abordado por esses dois caras. E esses dois caras pegaram o Christophe e sumiram com ele. E o Edno não sabia de mais nada. Não sabia como eles tiraram a vida do Christophe e por quê. Ele não sabia de mais nada, mas afirmava a Lucy é a cabeça de tudo isso. Claro que a polícia queria confrontar os dois. E um confronto entre o Edno e a Lucy aconteceu. Em janeiro de 2005, esse confronto aconteceu. E era uma coisa assim deprimente, né? Porque não ajudou em nada nas investigações. O Edno falava que era culpa da Lucy, a Lucy falava que era culpa do Edno. Então um ficava jogando a culpa pro outro, a polícia não sabia quem estava falando a verdade. A polícia analisou todos os históricos de telefone de ambas as pessoas envolvidas e a polícia viu que no dia 4 de setembro, alguns dias ali perto do desaparecimento do Christophe, a Lucy, ela foi geolocalizada, né, o celular dela, próximo a um terrenão bem grande. A polícia pegou a terra desse terrenão bem grande com a terra encontrada nos ossos e deu certo, fez um match. Então parece que o Christophe tinha sido enterrado nesse terreno e depois desenterrado e jogado no mar. Como a polícia começou a pressionar bastante a Lucy, a própria filha adotiva do Christophe, ela confessa que sim, o Christophe, ele tinha sido enterrado nesse local, era um terreno de um avô dela, inclusive, e ela disse que para receber a herança, a pessoa tem que ter o corpo da pessoa que morreu. Se não tem o corpo, tem que esperar 10 anos para estar recebendo a bolada. Então a Lucy, nessa hora, ela confessa: sim, o Christophe, né, meu pai adotivo, estava sim enterrado nesse terreno baldio aí do meu avô. Eu tive que desenterrar ele com a ajuda de alguém, ela não disse nome, não disse nada, sabe? Ela e o Edno, eles não diziam nada, não falavam o nome de ninguém. Mas ela confessa que sim, o corpo estava nesse terreno e ele foi exumado e jogado no mar, onde aquele banhista encontrou. E ela fez tudo isso porque ela queria receber a herança, porque sem corpo não tem herança. E ela não queria esperar 10 anos para receber o dinheiro. Claro que a Lucy, ela já ficou presa, porque daí a polícia já queria saber se ela era cúmplice, o que ela tinha feito, e colocava pressão nela, ela não falava nada. Em fevereiro de 2005, ela foi presa oficialmente e a investigação continuou. Mas não tinha nenhuma pista, um jogava a culpa pro outro, a polícia não sabia quem tinha matado o Christophe e como ele tinha morrido. Ninguém falava nada, um jogava a culpa pro outro e não avançava as investigações. Em julho de 2007, infelizmente, a Lucy, ela foi liberada. Não tinham provas concretas contra essa mulher. E ela tinha um advogado muito bom e ele conseguiu deixar essa mulher solta. Ela iria ficar em liberdade esperando o julgamento. Sim, se ela tivesse alguma coisa com a cumplicidade, ela iria pagar, mas esperando esse julgamento, ela iria ficar solta. E foi o que aconteceu. A Lucy ficou solta. O julgamento, gente, aconteceu em março de 2009, mais de 6 anos depois do ocorrido. Nesse julgamento foi uma coisa assim muito chata, porque parecia que a polícia estava andando em círculo. Era a Lucy falando que era culpa do Edno, o Edno falando que era culpa da Lucy, ninguém sabia o que tinha acontecido, quem matou, por que matou. Todo mundo sabia que a Lucy tinha assim raiva desse pai por causa desse dinheiro, e ela falava: eu não fiz nada, eu simplesmente só pedi ajuda para alguém, né, eliminar o problema que era o meu pai, para alguém desenterrar o corpo e jogar lá no mar, mas eu não matei, é por cumplicidade, eu tô aqui, mas eu não matei, eu não fiz nada, não fiz nada. E aquele rolo todo, ninguém falava nada. O Edno, então, ele decidiu falar um nome e ele disse que teve mais gente envolvida nessa história. O terceiro nome que aparece agora no julgamento é o nome do Wissem Kraim. Um terceiro cara aí que, de acordo com o Edno Borba, seria o cara que matou o Christophe amando da Lucy, e o Edno não sabia de nada, só estava ali preso por erro. Depois dessa confissão, dessa terceira pessoa que chegou aí no julgamento, a juíza ali falou: poxa, eu não posso continuar um julgamento assim, porque agora tem uma terceira pessoa, tem um novo elemento pra gente estar investigando. Ela anulou o julgamento. Alguns dias depois, o Edno Borba, que já estava mais de 5 anos preso, ele foi liberado, e é claro que a polícia foi atrás desse Wissem, que era a terceira pessoa aí que o Edno tinha dado o nome. Quando a polícia falou com esse terceiro cara, ele falou: olha, vocês chegaram até mim, nem sei o que falar, mas a história é a seguinte. Um dia eu tava na minha casa de boa, o Edno, esse brasileiro, me ligou e falou: olha, vem aqui em casa, você me dá uma ajudinha, porque eu tenho uns sacos de entulho na minha casa e eu gostaria de levar eles para um lugar. Você me ajuda, por favor, a descer
com esses sacos que tá muito pesado. Esse cara, como era amigo do Edno, né, falou, beleza, tô indo aí na sua casa. Quando ele chegou, ele viu que na casa do Edno tinha vários sacos mesmo de entulho. Ele pegou um primeiro saco, viu que tava muito pesado, só que ele pôs a mão e falou, cara, isso aqui tá meio mole pra ser entulho. Entulho é pedra, né, coisa de construção, tá mole. Ele falou, olha, você quer saber de uma coisa? O Edno, de acordo com esse item, o Edno falou pra ele, eu briguei com o cara e pra eliminar esse problema que ele tava me incomodando muito, ele tá aí dentro do saco. Então você tá aqui pra me ajudar a descer com o corpo de uma pessoa. Essa terceira pessoa aí, o Issem, ele simplesmente falou assim, olha, não sou da polícia, quem sou eu para julgar esse cara brasileiro aí, não vou fazer nada. Ele disse pra polícia, eu simplesmente peguei os sacos de entulho e coloquei no carro dele. Depois, o que ele fez com esses sacos, eu não sei de nada. O Edno brasileiro, né, o Edno Borba, ele deu várias entrevistas aqui na mídia falando, olha, isso foi um erro judiciário, né, a justiça francesa me condenou, não tinha nada a ver com isso, que bom que eu fui solto, sabe? Foi bem midiático isso aqui, esse tal de Edno dando esse depoimento, falando que foi vítima de um erro judiciário francês e que ele tinha pagado o pato, né? Porque a Lucy, sendo francesa, tendo um bom advogado, ela não ficou quase nada na cadeia, ele ficou mais de 5 anos. Então ele dava vários depoimentos aqui. Claro que a polícia, depois, né, de toda essa confissão aí do Issem, eles foram até a ex-casa do Edno, passaram a casa no Blue Star, né? E começou a acender. Tinha sangue na casa. A polícia pegou amostras e era assim o sangue do Christophe. Todo esse tempo depois, a polícia conseguiu recuperar as amostras de sangue e era assim. Então a polícia tinha certeza que o Edno tinha feito alguma coisa com o Christophe na casa do Edno. Quando a polícia foi atrás do Edno, minha gente, o Edno já não estava em território francês. No comecinho do ano de 2010, o Edno ele pegou um avião e se mandou pro Brasil e nunca mais ninguém viu esse cara. Ele tá aí no território brasileiro e ninguém sabe o que aconteceu, aonde ele está. Uma coisa é certa, se ele fugiu é porque realmente ele tem culpa no cartório, que ele não ia fugir do nada se tá tudo certinho, na verdade. Ele simplesmente sumiu e está aí no Brasil vivendo como se nada tivesse acontecido. Segundo julgamento aconteceu em março de 2013. Nesse julgamento, o Issem, ele estava e ele pegou 7 anos de prisão fechada por cumplicidade, porque ele pegou, né, os sacos de entulho onde estava ali o corpo do Christophe. A Lucy, ela tinha cumprido 2, 3 anos de prisão, ela não levou nada de pena, ela saiu pela porta da frente, ela não foi culpabilizada por nada disso, porque faltavam provas concretas contra ela. E o Edno, ele é o principal suspeito da morte do Christophe Darmaçon. Ele pegou 30 anos de prisão fechada, mas ele não estava no julgamento. Então, o que aconteceu? Todas as autoridades, a justiça brasileira, ela sabe que esse cara, o Edno Borba, ele é procurado aqui. Se algum dia a polícia no Brasil encontrar esse cara, ele vai ser julgado por esse crime, pelo assassinato do Christophe Darmaçon. Eu não acho que isso vai acontecer, porque eu vejo aqui na França, é tão difícil encontrar um criminoso que está no país, imagina um criminoso que está em outro país para ser julgado em outras leis. É bem difícil, a gente sabe. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta. Esse pobre Christophe Darmaçon, desde quando ele era novinho, né, conheceu uma mulher que era muito festeira, adotou a filha, né, queria ajudar. O Christophe, ele queria ajudar sempre, mas olha o que aconteceu. Essa filha adotiva aí talvez tenha sido a cabeça, mas não tem provas contra ela. Ele também se aproximou muito desse Edno, o brasileiro, e olha o que aconteceu. Talvez esse Edno seja, sim, o autor do crime. Ninguém sabe o que aconteceu. Uma coisa é certa. A morte do Christophe Darmaçon foi uma morte assim que não teve uma pessoa para pagar por isso. Ficou elas por elas. Ele perdeu a vida, não teve uma segunda chance e todas essas pessoas envolvidas ou pagaram um pouquinho de pena na cadeia, ficaram 2, 3 anos e já saíram e estão vivendo a vida aí como se nada acontecesse. O crime literalmente compensou. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo caso, galera.